Bom, sou Alexandre Alexandre Santos e eu estou aqui para explicar sobre a hidrostática dos fluidos. Primeiro a gente precisa entender sobre o que isso se trata. Quando a gente fala de fluido, a gente está se referindo a dois tipos, os líquidos e os gases. Vou deixar aqui, certo? E eles possuem características as similares de escoar e fluir. Vamos deixar anotado aqui também, escoar e fluir. Bom, se a gente parar para pensar, a gente tem os três tipos. Agora, os corpos rígidos, que seriam, vamos exemplificar como um bloco de concreto, os líquidos, que a gente pode exemplificar como um recipiente com água, e os gasosos, que a gente pode usar como exemplo um extintor de incêndio composto de gás carbônico, ou CO2. Os rígidos, eles mantêm o volume e formas definidas. Os líquidos, eles apresentam um volume definido, mas a forma ela pode variar dependendo do seu recipiente, dependendo daquilo que porta o seu líquido. E os gases, eles não apresentam nenhum volume definido, nem uma forma definida. Bom, voltando a esse exemplo aqui, se a gente pegar esse bloco de concreto e movimentar ele para o lado, fazendo ele rotacionar, ele vai manter a mesma forma dele lá, maciço, sem alterar nada. Se a gente fizer isso com esse copo de água, o copo de água ele vai tombar e a água que está aqui dentro, ela vai acabar escoando, dependendo da angulação do seu copo. Já com o extintor de incêndio, se a gente acionar esse extintor, os gases que estão presentes contidos aqui dentro dessa região aqui pintada, eles vão sair pela atmosfera. Então eles vão acabar se dissipando na atmosfera. Eles não vão sair de maneira uniforme, eles vão sair para cada lado. A seguir, a gente tem diferentes situações onde nos é apresentado o conceito de tensões normais e tensões tangenciais. Neste primeiro exemplo aqui, o bloco ele está suspenso através de uma corda, onde acaba gerando uma tensão de tração no teto. A corda influencia o teto e gera uma tensão de tração. No segundo exemplo, esse bloco ele está apenas colocado em uma superfície, onde ele gera uma tensão de pressão. Ele exerce pressão sobre uma superfície, de acordo com o seu peso. Já no terceiro exemplo, o bloco ele tem as suas laterais coladas com cola de uma parede. Então, esse bloco ele vai exercer uma tensão tangencial sobre a cola. E essa tensão é conhecida como tensão de cisalhamento, que elas têm tendência a provocar deslizamentos nessa cola. Como é um líquido, ela acaba não se fixando, então ela tende a deslizar. A diferença básica entre um sólido e um fluido está na maneira como eles se comportam diante de uma tensão tangencial, uma vez que os sólidos são capazes de equilibrar tensões tangenciais e os líquidos não. Eles acabam escoando. Para que um fluido esteja em equilíbrio, é necessário que cada ponto deste fluido esteja em equilíbrio também. Ou seja, é preciso que cada força que é exercida neste fluido seja nula, seja igual a zero. Atuando no líquido, temos as forças volumétricas, que eu simbolizei aqui, e as forças superficiais. Como exemplo de forças volumétricas, eu trouxe a gravidade. Mas por que a gravidade? Porque a gravidade ela é uma força, como desenhado aqui do lado, mas eu vou aumentar um pouco o desenho, é uma força que acaba se aplicando em toda a extensão deste líquido. Vamos supor que a gente encontre um rio na natureza. Esse rio ele está sob efeito da gravidade em todos os seus pontos. A gravidade ela não aplica de maneira diferente em um ponto ou em outro. Ali na superfície vai ser sempre a mesma aplicação de gravidade. E nas forças superficiais, eu trouxe o exemplo da água e do óleo, aqui do lado. Porque a água, em contato com o óleo, eles não se misturam por conter uma densidade diferente. Então isso acaba gerando uma superfície entre os dois objetos. No caso, essa de rosa aqui simbolizada. São as forças superficiais que atuam nestes dois líquidos. Se analisarmos este desenho aqui representado, tomamos dois pontos, o ponto A e o ponto B, onde a gente pode perceber que a distância do ponto A para a superfície é muito menor que a distância do ponto B para a superfície. Então, o ponto B ele possui uma profundidade maior do que o ponto A. Logo, a pressão
que esse ponto recebe é maior que a pressão que o ponto A recebe. E o que eu acabei de falar é a lei de Stevin, que por definição nos diz que a pressão no interior de um fluido aumenta linearmente com a profundidade. Ou seja, quanto mais profundo pegarmos um ponto dentro daquele líquido, mais pressão ele vai ter referente a um ponto mais raso. E a pressão ela é diretamente proporcional à profundidade, que foi o que eu acabei de dizer. Porém, o líquido, quando a gente pega esses pontos mais baixos, ele acaba não sofrendo uma mudança na sua densidade. Porque, um exemplo, se a gente analisar a água a 1 atm, que é a medida de pressão universal, e a água a 100 atm, essa diferença de densidade ela sofre uma variação cerca de 0,5%. Mas o que acontece nesse líquido se a gente coloca. Se o recipiente que esse líquido tiver composto sofre um movimento de rotação? Bom, Newton ele realizou um experimento para sanar essa dúvida. E esse experimento ficou conhecido como o experimento do balde girante, que consiste em pendurar um balde, aqui como eu desenhei, por uma corda. E aí você tensiona a corda, fazendo movimentos giratórios nela, para que ela fique extremamente tensionada e você despeja a água. Quando você despeja essa água nesse balde, a primeiro instante, a superfície da água ela tende a ser plana. Ela não vai ser totalmente plana pelas deformações que o balde pode ter, mas a tendência é que ela seja plana. E depois disso, você solta essa corda com esse recipiente e ela vai fazer movimentos de rotação. Ela vai girar em torno do seu eixo e a água dentro desse balde, ela tende a formar uma curva, ou formar uma espécie de parábola. Agora a gente vai para as explicações para a lei de Stevin. A primeira que a gente vai ver é o princípio de Pascal, onde nos é apresentado que o aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente em que ele está contido. Bom, traduzindo o que eu acabei de falar, se a gente aplicar uma força neste ponto, esta força ela vai ecoar por todo o interior do líquido até que ela chegue a essa outra extremidade aqui. Quando ela chega a essa outra extremidade, ela acaba gerando uma força que empurra esta para cima. Então, isso também acontece no interior do frasco. O líquido acaba gerando uma força que empurra o frasco. E um bom exemplo disso são os freios de veículos automotivos, porque quando o motorista ele pisa no pedal, o óleo de freio é pressionado dentro de um cilindro que percorre todo o automóvel até a sua roda. E essa pressão exercida pelo óleo de freio faz com que as lonas encostem na roda, o que acabam fazendo a velocidade do veículo diminuir. A segunda aplicação que a gente vai ver para a lei de Stevin são os vasos comunicantes, que consistem em um mesmo líquido disposto em uma estrutura de diferentes volumes na extremidade, como essa do desenho. O líquido está disperso no interior da estrutura e a estrutura apresenta formas geométricas de diferentes volumes em sua extremidade. E se a gente analisa pontos de pressão nessa mesma estrutura, como por exemplo estes pontos marcados aqui, a gente vai chamar eles de P1, P2 e P3. Se a gente analisar esses pontos, a gente vai notar que a pressão de P1, P2 e P3 são exatamente iguais. E isso só acontece porque a altura de P1 é igual à altura de P2, que é igual à altura de P3. O mesmo se dá nessa região de extremidade. Se a gente analisar pela linha do caderno, o líquido ele está disposto igualmente, ele está nivelado em relação a essa estrutura. E um bom exemplo disso é essa imagem aqui. Deixa eu limpar a tela aqui. Que a gente consegue perceber o quê? Que aqui a gente tem uma caixa d'água. Essa água ela abastece um prédio, onde a gente tem umas torneiras
que estão em diferentes alturas e se encontram em diferentes distâncias. Então, a mangueira do jardim, ou seja, essa torneira aqui, ela acaba jorrando a água com mais intensidade. Isso acontece porque ela vem com uma maior pressão. No apartamento 2, este apartamento aqui, a água ela sai com uma pressão muito menor em relação à pressão do jardim ou à pressão do apartamento 1, porque ela está disposta em uma altura muito mais alta referente à altura das duas torneiras anteriores. E no desenho, no apartamento 3, a gente vê que não chega água, porque a água ela não tem essa força para chegar até aqui por conta da altura da caixa d'água. Ela está nivelada, ela está nivelada com a caixa d'água. Então ela nunca vai ultrapassar esse limite. O que vem da rua, ela é armazenada em um reservatório e ela é bombeada para outro reservatório que fica no topo desse prédio. E a partir daí, essa água ela é distribuída com a mesma pressão para os outros apartamentos, para que não ocorra esse tipo de situação aqui, em que a água do cano fique no mesmo nível da água da caixa d'água. Arquimedes ele consagrou este princípio através de uma lenda que é contada, onde mostra que o rei de Siracusa desconfiava ter sido enganado por um ourives, que teria misturado prata na confecção de uma coroa de ouro. E este rei ele pediu a Arquimedes que verificasse a composição dessa coroa. E enquanto Arquimedes pensava sobre este problema, ele chegou por acaso em um banho público e lá, sentado na banheira, ele notou que a quantidade de água que transbordava era igual à proporção imersa de seu corpo. E isto lhe sugeriu um método de resolver este problema. Ele observou que blocos de mesma massa, feitos de prata e ouro, faziam diferentes volumes de água transbordar, por serem de materiais de diferentes densidades. E então, ele pegou uma bacia, representada aqui, encheu de água, e aí ele imergiu, vamos supor, um bloco de ouro aqui. E a quantidade de água que vazou dessa bacia, o volume no caso, ele anotou e ele repetiu o processo, uma bacia novamente cheia de água, para um bloco de prata. E ele anotou a mesma quantidade. Ele anotou que o volume que saiu da bacia, dos dois objetos. E ele percebeu que o volume que saiu quando ele mergulhou o bloco de ouro era menor que o volume que saiu de quando ele mergulhou o bloco de prata. E aí, ele foi lá, pegou a coroa do rei e repetiu o processo. Mergulhou a coroa do rei, vou fazer de rosa aqui, na água. Ele imergiu a coroa. E aí ele percebeu que o volume de água que transbordou era maior do que o volume de ouro e menor do que o volume de prata. Então ele constatou que a coroa sim tinha sido feita de dois materiais, não só de ouro.